Bom, boa noite a todos, a todas e a todes. Que isso, gente? Cadê a linguagem inclusiva? Não tem linguagem inclusiva em Campo Grande? Parabéns para vocês, então. Bom, é complicado me colocar para falar depois da Karen Neri e depois desse show que o Polon deu aqui agora, né? Eu quase chorei ali. Tá vendo? Tá acabando com a masculinidade. Até o cara tava chorando. Mas eu achei lindo ver enquanto você falava, eu estava olhando para sua esposa e você via a pessoa irradiando ali orgulho, alegria, chorando também. Essa coisa que família dá para a gente, né? Tá orgulhosa a senhora agora? Hoje vai ter, Polon. Hoje vai, certeza. Quantos são? 5? Vai ter 6. Eu vou tentar não me prolongar muito, afinal de contas, aqui, Mato Grosso é um estado bem atrasado, né? É um estado muito atrasado esse aqui, na minha opinião. 1 hora exatamente atrasado. Então, eu vou tentar não me alongar muito, porque eu sei que está todo mundo com fome, está todo mundo com vontade de ir para casa assistir a novela das 9. Não? Jornal Nacional. A gente tem que saber o que o William Bonner vai falar. A gente tem que saber qual é a realidade do Brasil. Tá bom. Estou gostando aqui. Alguém aqui sabe o nome da novela das 9? Mas se alguém souber, eu tenho certeza que... Hã? Aí. Se alguém vir aqui e fala o nome da novela das 9, eu tenho certeza que o resto do povo expulsa a pessoa daqui. Porque você assiste Globo? Vamos lá. Eu fico muito feliz de saber que a gente está agora nesse primeiro seminário fora de Brasília, né? No início do ano, a gente organizou um seminário contra a doutrinação ideológica, foi um estrondoso sucesso, espantou a esquerda, a esquerda de lá ficou chocada com o tamanho do evento, porque eles estão acostumados a organizar eventos como esse, no auditório Nereu Ramos, que tem lá, são para 400 pessoas, e eles não conseguem encher nunca, nem metade do evento, né, nem metade dos assentos, isso porque eles usam dinheiros de organizações, de partido, para pegar ônibus, pegar pessoas de sindicatos, entidades, e praticamente pagar essas pessoas para comparecer. E eles não conseguem colocar metade da capacidade do auditório. E eles viram, numa quinta-feira à tarde, durante 7 horas, um auditório de 400 lugares, lotados, com pessoas em pé, e fora esperando para entrar, e naquele ambiente não havia grupos, havia indivíduos. Isso assusta eles, porque uma coisa que eles temem é justamente indivíduos. É justamente isso que eles tentam arrancar dos nossos filhos, que os nossos filhos, que nós deixemos de ser indivíduos e passemos a ser avatares ideológicos, a personificação de uma ideologia. Uma pessoa que já não consegue mais pensar por conta própria e apenas repete mantras. Como vocês podem ver, nesse momento eu estou basicamente descrevendo os movimentos estudantis que vão para as ruas para quebrar as coisas. Repetem mantras, mas quando você pergunta o que é aquilo que ele fala, como fascista, eles não sabem. No máximo é qualquer um que discorde de mim. Então, nós estamos vivendo agora um momento de extrema necessidade, onde adultos ajam como adultos e façam a sua responsabilidade, que é cuidar das crianças. Eu acho que nunca na história da humanidade nós tivemos uma geração de crianças que precisava tanto, que precisa tanto que os adultos sejam corajosos e saiam em suas defesas. Porque nunca houve uma ideologia tão perversa e tão maligna e tão bem estruturada que está indo a cada vez mais avançando para devorar os nossos filhos. E é isso que eles estão fazendo, eles estão devorando. Eles sequestram os nossos filhos hoje. Como vocês sabem, eu faço parte da comissão da educação. Estou dando um trabalho danado para esse pessoal lá. E eu lembro que na primeira sessão da comissão da educação é uma sessão onde as pessoas começam a se apresentar. E praticamente todos que constituem esse grupo da comissão têm alguma história na educação. Donos de universidades, a maioria são professores, secretários de educação, mas a maioria são professores. E as frases sempre começam assim: meu nome é tal, eu sou professor há tanto tempo, fui professor há tanto tempo. E foi ali que eu comecei a identificar o principal problema que a gente enfrenta hoje. Aí eu fui e falei assim: meu nome é tal, sou professor,
mas eu não estou aqui como professor. Sou dono de uma escola. Não, mas eu não estou aqui como dono de uma escola. Eu estou aqui como pai do Gabriel e da Maria Fernanda. Eu estou aqui como pai que está muito preocupado com o que está acontecendo nas salas de aula e muito preocupado com essa sanha destrutiva contra a família brasileira. Acho que naquele momento eu coloquei um alvo nas minhas costas. Por quê? Como assim um pai se atreve a vir aqui e querer debater com professores sobre a educação de crianças? O que um pai tem para agregar? O que uma mãe tem para incluir, para somar na educação dos nossos filhos? Na cabeça deles, nada. O Paulão falou uma coisa agora que eu achei interessante, a Branquinho, né? Eles consideram que os nossos filhos não são nossos. Eles têm essa visão clara, né? A premissa deles. As crianças que estão nas salas de aula pelo Brasil não pertencem aos seus pais, pertencem ao Estado. E quem é o representante do Estado ali na sala de aula? Os professores. E é isso que eles entenderam há muito tempo. Agora nós tivemos palestras perfeitas aqui. O professor explicou toda a linha cronológica de como que funciona o processo de doutrinação. A Nery deu uma pincelada muito boa exatamente no que é que está acontecendo agora, tendo ênfase na questão do material didático. O Paulon veio aqui, chorou que nem uma criança, mas ele mostrou a paixão e a indignação que nós, enquanto pais, enquanto famílias, sentimos quando a gente vê que os nossos filhos estão sendo sequestrados. Vamos lá. Tem uma pesquisa que fala que em todos os países do mundo, quando você aumenta o período que crianças passam na vida acadêmica, na vida escolar, você diminui a criminalidade. Isso é uma lei, tá? Em qualquer país do mundo, quando uma criança passa mais tempo na escola, automaticamente você espera que a criminalidade caia. Isso aconteceu em todos os países do mundo, com exceção de um. Qual país? Brasil. O Brasil foi o único país, onde aumentou o período que uma criança passa na escola, e eu falo o período não é do dia, é ao longo da sua vida, tá? Aumentou o período que a criança passa na escola, antes saía com 9 anos, aí depois de um tempo com 10, 12, né? Aumentou o período que as crianças passam na escola e, incrivelmente, a criminalidade disparou. Como se explica isso? Sendo que o objetivo da educação, e eu uso essa palavra com muitas reticências, tá? Porque a educação tinha que vir de nós e deveria vir de nós. Como que pode um país que aumentou a educação e investiu mais na educação conseguiu produzir mais criminosos? Educar e vem de edificar, de construir. Como é que você investe em construir e entrega destruição? Essa pesquisa, ela mexeu comigo de tal forma que, decidi em diante, eu não parei de fazer outra coisa, a não ser pensar, entender e pesquisar o porquê que o Brasil é um país que saiu completamente da estatística. O único, uma das jabuticabas do Brasil. Aí você começa a analisar como que é o ideário da atmosfera dentro da sala de aula hoje. Porque não se pode falar, mas eu vou falar. Paulo Freire, né? Não, mas não se usa Paulo Freire nas escolas, não é, professor, o argumento que eles mais repetem? Não se usa Paulo Freire, o método Paulo Freire. Bom, primeiro, Paulo Freire não tem método. Ele copiou o método de um cara chamado Frank Charles Lubbock, que era um missionário, que veio no Brasil fazer uma visita, a pedido do governo na época. Ele pegou toda a didática desse cidadão, Frank Charles Lubbock. Só que o Frank Charles Lubbock, olha como que era, ele era um missionário, e ele ensinava, ele alfabetizava as crianças e colocando dentro da alfabetização valores cristãos. Paulo Freire olhou aqui e falou, que maravilha isso aqui. Vou pegar, ele copiou, plagiou e retirou valores cristãos e colocou o quê? Valores comunistas. E aqui a imprensa brasileira começou a divulgar que tinha sido inventado por ele, e hoje ele é conhecido como patrono da educação por ter plagiado o trabalho de um cristão. É bem a coisa da esquerda mesmo, né? Pega um trabalho de alguém, rouba, fala que é dele, né? E a narrativa está construída. Só que não é o método Paulo Freire que é o problema, porque, como eu acabei de dizer, ele não tem método nenhum.
O problema é a filosofia que ele tentou impregnar no mundo pedagógico, que é a filosofia do ódio à autoridade, da criação de agentes revolucionários, porque é assim que ele chama professores que adotam a sua posição filosófica, são agentes revolucionários. Ou seja, são pessoas que têm que fazer uma engenharia social. E ele, gradativamente, paulatinamente, ele vai incutindo nessa filosofia, nesse ideário da educação, que a nossa sociedade é terrível. E que a autoridade não pode ser respeitada. E qualquer pessoa que se coloca como autoridade é opressora. E aí você vai ensinando isso ao longo de décadas para as crianças, de uma forma muito subliminar. As crianças começam a ver o quê? O bandido como bonzinho, o policial como maldoso. Isso faz parte da realidade hoje do nosso país? Semana retrasada, uma professora de Goiânia foi dar aula com uma camiseta escrita: seja marginal, seja herói. Aí eu fiz a denúncia, ela foi desligada da escola, porque os pais foram na escola indignados. A narrativa é uma arte. A arte do Hélio Oiticica. Você não pode ser contra a arte. Vamos pesquisar essa arte. Hélio Oiticica fez esse desenho e essa frase para homenagear um cara chamado Cara de Cavalo, que era um traficante e assassino de policial. Ou seja, o que era ruim ficou péssimo. Então, peraí, então não é que ela está falando para os alunos para eles serem marginais, ela está falando para os alunos: matem policiais. E para eles é normal. Acho que foi o professor que disse algo que eu concordo plenamente, professor. Você disse que a maioria desses professores que doutrinam não fazem nem ideia que eles estão doutrinando. E eu falo isso para os meus alunos, para os meus filhos: não odeie o professor que tente te doutrinar. Ele é uma vítima. Ele foi criado dentro de um ambiente onde a realidade, ele foi permeado de ter acesso à realidade, e tudo que ele teve acesso foi essa doutrina, essa visão de mundo. Então, na cabeça dele, no coração dele, ele está fazendo algo que é benéfico para a sociedade. E você pode ver que, quando você vai conversar com essas pessoas, eu não consigo, na maioria das vezes, identificar a maldade nelas. São pessoas que realmente acreditam que aquilo que eles falam e defendem e propagam e ensinam é bom, é benéfico. Até mesmo, Karen, aqueles professores que ensinam ideologia de gênero. A mente dessas pessoas está tão atrofiada, tão deformada, que eles acreditam mesmo, e aí que é onde é complicado dialogar, eles acreditam mesmo que ao tentar ensinar para uma criança, confundi-la, que ela não é menino nem menina, que ela pode ser o que ela quiser, ele está construindo uma sociedade mais justa e mais saudável. Esses adolescentes que vão para as ruas, que quebram coisas, botam fogo em ônibus, que ficam revoltados, eles acham realmente que estão fazendo algo bom para o mundo. E o maldoso é você. Mas eu estou aqui hoje principalmente porque uma vez um professor agrediu verbalmente o meu filho em sala de aula. E aquilo mexe com a gente de tal forma que daquele momento em diante, obviamente, meus filhos hoje são completamente blindados. Eu posso jogar meu filho na faculdade de filosofia de uma federal, da UNB, que ao invés dele ser doutrinado, é perigoso o professor se converter e virar cristão. Puxa, é firme. A minha filha, ela é tão blindada. Minha princesinha, as meninas, a filha é diferente, né? Filha do pai. Ela é tão blindada que quando um professor tenta doutrinar ela volta para casa feliz da vida porque ela tem uma história para me contar. Papai, o professor tentou me doutrinar hoje, papai. Aí eu falo assim: essa aí é Geyer mesmo. Ela adora quando eles tentam e ela vai e retruca. Mas vamos lá. O que é doutrinação? A doutrinação, essa palavra que é muito usada hoje, e eles falam que é uma espécie de conspiracionismo, né? Eles falam assim: não, isso é coisa de conspiracionista, terraplanista, bolsonarista, não sei o quê. Doutrinação nada mais é do que retirar daquele indivíduo a capacidade de se auto-identificar como um ser pensante. Você retira da pessoa isso daí. Ela deixa de ser um indivíduo.
É sequestrar o seu filho de alcançar o seu verdadeiro potencial e transformar essa pessoa apenas num boneco ideológico. Ele não pensa mais por conta própria, ele só repete o que manda ele repetir, e ele perde a capacidade de interpretar o mundo como ele é realmente. E é triste, sabe por quê? Porque quando o seu filho é doutrinado, seu filho é sequestrado de você. Ele deixa de ser o seu filho, no ponto de vista que ele não se vê mais como seu, ele não se vê mais como membro da sua família, ele é reduzido a uma peça ideológica que tem que agir, pensar, se comportar e falar exatamente como a ideologia determina. Pois, na minha opinião, esse é o maior crime que essa ideologia comete. E por que eles vão nas crianças, né? Bom, no início eles não tentaram ir nas crianças, sabia? No início, as pessoas que queriam avançar com essa ideologia, eles faziam reuniões nas indústrias, eles faziam reuniões em sindicatos com adultos, mas era difícil. Porque é difícil você pegar uma pessoa formada, um pai, uma mãe de família, que tem responsabilidade, e tentar ensinar para ela que tem que sair da rua e destruir as coisas para conseguir o que eles querem. É difícil você pegar uma pessoa adulta, consciente, com a mente formada, e ensinar para ela que não existe menino nem menina, e que crianças têm que ter liberdade sexual, e que drogas têm que ser liberado, ou que o aborto é um direito sexual reprodutivo. É difícil você ensinar um adulto essas coisas, porque a mente dele já está formada, ele já tem suas próprias opiniões. Então, vamos para a presa que é mais fácil. Qual que é a presa mais fácil? Crianças. Porque a criança, quando ela está em formação, à medida que você vai moldando a mente dela, num determinado momento, fica forçada a ficar daquela forma. Então, você pega uma criança e começa paulatinamente, de uma maneira muito sórdida, que é quase imperceptível para quem não entende desse processo, tá? E você vai convencendo essa criança. Ela não consegue se identificar mais como indivíduo, ela começa a adotar toda aquela ideologia como se fosse uma religião, uma seita, um culto, que não pode ser questionado. E aí ela é ensinada a odiar os pais. Ela é ensinada a agir com violência, é uma representação do amor. E isso que eu acabei de falar está no livro do Paulo Freire, A Ideologia do Oprimido. Certas formas de violência podem gerar amor, aspas, entre a frase. Esse é o patrono da educação que eles tanto defendem. Então, quando eles invadiram as nossas casas, foi quando a gente finalmente falou assim, espera aí, foi longe demais. Porque o problema das pessoas sensatas, que são vocês que estão aqui hoje, inclusive parabéns por estarem aqui agora, são 8h20 numa quinta-feira, e eu tenho certeza que como aqui todos são de direita, ou seja, todos trabalham, todos pagam boletos, todos carregam o seu peso de ser um indivíduo da sociedade com orgulho, não é fácil estar aqui agora, eu sei que não é. Eu vejo na cara de muitos aqui uma cara de cansaço, com fome, tem gente com uma cara de fome, calma que agora a gente vai comer. Fiquei sabendo que o churrasco aqui é o melhor do Brasil, né? Polon disse que vai pagar para todo mundo no final. Vamos lá, onde que eu estava? Eu faço a piada e perco a minha linha de raciocínio, tá vendo? Stand-up comedy e doutrinação. O Gayer, o deputado estadual tem o triplo de verbo do gabinete que a gente tem, então eu pedi o deputado estadual Rafael Tavares. Pausa aqui, gente. Eu quero agradecer o deputado estadual Rafael Tavares por ter organizado esse evento. Eu fico muito feliz de ver que a gente está indo para todos os lugares. Parabéns. Parabéns, deputado. Pode contar comigo, tá? E nós vamos ter eventos como esse em 9 outros estados. Esse está sendo o primeiro, porque ele foi o primeiro a agir. No dia do seminário em Brasília, ele veio conversar comigo e falou assim, eu preciso levar isso para Campo Grande, não foi? No dia. Bom, voltando ao que eu estava falando então. Esse processo de sequestrar os nossos filhos é a forma mais eficiente para fazer engenharia social.
Porque, primeiro, você cria sua infantaria ideológica no futuro. Segundo, você destrói aquela família do presente. Como é que funciona isso? Muita gente fala assim, que a família gira em torno do pai, outras pessoas falam, não, a família gira em torno da mãe, e eu tenho a minha opinião, tá? A família gira em torno dos filhos. São camadas, vem os filhos, aí vem a mãe, aí vem o pai, para tentar proteger e dar segurança para tudo isso. É a minha visão patriarcal opressora, né? Vocês concordam comigo? Então, se você tira o eixo da qual tudo orbita, você destrói aquilo. Você tira o porquê daquilo existir. Então, eles arrancam os filhos das famílias desta forma. E aí eles estão criando simultaneamente a infantaria para voltar. É retroalimentação. Essas pessoas crescem, se transformam muitas vezes em doutrinadores, agentes revolucionários e voltam. E nem percebem que isso está acontecendo. Isso acontece com uma retroalimentação. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui nos tornamos conscientes da gravidade do que está acontecendo há não muito tempo atrás. 5, 6, 7 anos que a gente acordou. Vocês concordam? Só que hoje vocês sabem que isso está acontecendo há 40, 50 anos. Só que antes não havia internet, não havia outras formas de se comunicar, e aí outra parte, nem se cogitava questionar a idoneidade de professores. Professor é uma autoridade máxima, não é? Ninguém questionava. Foi ali que eles perceberam que tinham que entrar. Vamos entrar nas salas de aula, porque nós não seremos questionados. E as pessoas nem vão saber o que nós estamos fazendo. E a gente faz uma camuflagem, como se fosse uma coisa necessária para a sociedade, para criar uma sociedade, e aí vem todos os adjetivos que eles usam, igualitária, justa e tudo mais. E nós, pessoas conservadoras, a gente foi incapaz de perceber a perversidade no que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de projetar no outro o que tem na gente. Esse é um problema que, ao mesmo tempo, é uma grande força da direita. A gente projeta no outro o que tem na gente, não é? A gente não tinha capacidade de imaginar que eles seriam perversos ao ponto de ir nas crianças, tentar sexualizar, destruir a mente das crianças. A gente nunca imaginou isso. Na nossa cabeça, a nossa disputa política estaria aqui, ó, entre adultos, em plenários, em tribunas, até mesmo nas ruas, nas rádios, nos debates, porque seria perverso demais cogitar a hipótese de que uma pessoa adulta iria influenciar e destruir a mente de uma criança para destruir aquela família e cultivar a infantaria no futuro. A gente nunca imaginou isso. Hoje ninguém nem sequer questiona isso mais, não é? Hoje nós temos a certeza que esse é o caminho que eles estão seguindo. Eles estão indo atrás dos nossos filhos. E aí vem a segunda parte. Nós, conservadores, temos uma certa aversão a conflito. Nós temos uma certa aversão a entrar numa briga, entrar numa disputa, porque a gente preza muito pela boa convivência. Demais. Essa é uma grande fraqueza nossa. Porque, meu amigo, se você não entrar num conflito para defender o seu filho, não tenha filho. Se você não está disposto a entrar numa briga para defender a sua filha, não tenha uma filha. Porque no mundo de hoje, a partir do momento que você tem uma vida que veio de você, que você é pai ou mãe daquela criança, você vai estar num cabo de guerra diário. Do lado de lá, vai estar o entretenimento, a lacração, o Felipe Neto, o William Bonner, o professor doutrinador. Do lado de cá vai estar você, sua esposa. É injusto. É injusto esse cabo de guerra, não é? Mas é aí que não é. Porque outra pessoa que está do seu lado também é Deus. E não tem força maior que Ele. Só que a gente às vezes esquece que Ele está aqui do nosso lado. Nossa, já passou 25 minutos? Então é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou tentar acelerar aqui, tá? Vamos lá. Nós entendemos que há uma guerra, e nós entendemos que agora é a nossa obrigação defender os nossos filhos até mesmo na sala de aula. Agora, deixar de agir porque você tem medo do conflito é a maior covardia que você pode fazer. Haja agora. O deputado Rafael Tavares já tem planos de como mobilizar os pais para poder agir.
E nós precisamos montar os nossos grupos, as nossas associações, mostrar que nós temos força. Porque a última força que nós temos agora, são os pais entrando na trincheira. Porque até então a gente estava só esperando que algo milagroso fosse acontecer, ou não tinha capacidade de perceber o grau de perversidade desse povo. Pois a gente vai entrar. Eu comecei lá em Goiânia sozinho, apanhei. Hoje eu tenho uma legião de pessoas lá que me apoia. E quando alguém faz alguma besteira numa sala de aula, como falar que as crianças têm que ser marginal, porque marginal é ser herói, a escola demite o professor. Sabe por quê? Não é porque eu pedi, é porque os pais vão até a escola e falam: olha, o filho é meu, isso eu não aceito. A escola vira e fala: bom, peraí, o senhor está pagando a mensalidade, ou o seu filho é seu, como é muita gente, a gente vai seguir a sua orientação. Então nós precisamos dar voz aos pais. A minha briga não é contra o professor, de forma alguma. Eu sou um professor, e outra, professor não doutrina, tem que parar de usar essa palavra. A minha briga não é contra o agente revolucionário, a minha briga é a favor dos pais. E a gente tem que pensar nisso, porque palavras importam na briga, na disputa. Nós estamos a favor dos pais, é direito dos pais incutir os valores e princípios, fé, cultura, tradição nos seus filhos. Porque é assim que a cultura existe, é assim que os valores foram criados. Não foi uma burguesia, como eles querem falar o tempo inteiro. Não foi um grupo da elite que decidiu quais seriam os valores que a sociedade deveria adotar. Foram ao longo de milhares de anos que os pais passam para os filhos que crescem, que passam para os seus filhos que crescem, que passam para os seus filhos que crescem. É na família que os valores são criados. E aí chega numa pauta que é muito cara para mim. Eu vejo muitas pessoas indo para as manifestações verde e amarelo, Brasil acima de tudo, tirando foto, cantando o hino nacional, mas não está olhando para dentro da sua própria casa muitas vezes. Não passa o tempo necessário com os seus filhos. Não precisa se expor, levantar a mão, mas eu vou fazer uma pergunta para reflexão. Qual foi a última vez que você deitou na cama com o seu filho, com a sua filha, 15 minutos antes deles dormirem, para conversar com essa pessoa, com o seu amor da sua vida, como foi o dia dela? Qual foi a última vez que você sentou, essa semana, você sentou com o seu filho, com a sua filha, para perguntar como é que está a escola, como é que está o relacionamento com os amiguinhos? O seu filho tem a liberdade de contar para você sobre o relacionamento dos amigos, sobre a escola, os medos, os anseios, os desejos e os sonhos dele? Ele tem vontade de sentar e conversar com você? Ou isso só acontece quando você determina? Porque tem duas coisas que nós podemos fazer. Lá na frente de batalha, impedir que eles doutrinem os nossos filhos e fortificá-los dentro de casa. Porque se você faz o seu trabalho de fortificar a sua família, de passar tempo com seus filhos, de ser ao mesmo tempo uma autoridade, um amigo, uma pessoa que ele pode confiar, um colega, um brincalhão, a alegria, eu te garanto, professor nenhum vai sequestrar o seu filho de você. Mas as nossas famílias estão enfraquecidas. A gente fala sempre em brigar pela família, defender a família, mas muitas vezes parece que é um discurso da boca para fora. Você está cuidando da sua esposa? Ela se sente amada, valorizada? Esposas, vocês estão cuidando dos seus maridos? Vocês estão dando o máximo de si para que a família esteja coesa, para que vocês estejam juntos? Se você divorciou, você está cuidando para que o seu filho tenha um exemplo de masculinidade e um exemplo de feminilidade, porque ele precisa disso. Foi falado que é algo extremamente relevante. Uma das principais coisas que eles estão fazendo é tentar destruir a masculinidade nos meninos. Porque quando você destrói a masculinidade em um grupo, você se torna ditador daquele grupo facilmente, porque não vai ter ninguém com a coragem para ir defender. Se tornam covardes. Eles querem que os nossos filhos sejam covardes. Crie o seu filho para ser um homem. E uma palavra que ninguém gosta de usar, eu vou falar. Crie o seu filho para ser macho. Macho! Crie o seu filho para que ele entenda que ele vai ter que se sacrificar pelas mulheres, pelas crianças, pelos fracos.
Essa luta contra a masculinidade é nos tornar mais vulneráveis a ditadores. E criem suas filhas para serem femininas. Porque eu vou te falar, são as mulheres que socializam os homens. Mas eu não digo isso no sentido de que como se fosse uma obrigação da mulher pegar um homem e torná-lo sociável, não. É a vontade de ser digno de uma mulher que faz com que o homem se torne sociável. É saber que para ser escolhido por aquela mulher, eu vou ter que ser um homem protetor, corajoso, mas sociável. Porque se não fossem as mulheres, nós homens, não seríamos orangotangos andando na rua quebrando tudo. Mas para ter o amor da minha esposa, eu sou o que eu sou hoje. Eu com 17 anos fui doutrinado. Achava que Che Guevara era um herói. E o socialismo ia acabar com a pobreza. Vergonha. Quem aqui já foi doutrinado de esquerda, levanta a mão. Quase metade. Mas é aquilo que disse Winston Churchill, né? Bom, para a gente chegar na conclusão, porque eu sei que o tempo está acabando, eles usam muito o termo liberdade de cátedra. Não se deixem enganar, liberdade de cátedra é a liberdade que o professor tem de achar um caminho pedagógico, um caminho didático para ensinar aquele conteúdo qual é o seu dever. Um professor vai ensinar matemática, ele pode usar matemática usando limão, o outro pode usar morango. Mas um professor de matemática não pode falar que todo policial é maconheiro. Vocês concordam? Isso não é liberdade de cátedra. Isso é vagabundagem. Palavra melhor para explicar. Então não caiam nessa história de liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra é a forma didática que ele escolhe para ensinar o conteúdo qual ele é devido. E não falar sobre qualquer coisa. E principalmente colocar os seus filhos contra você. E várias outras coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo está correndo. Nunca foi tão difícil, isso eu vou falar aqui, na história da humanidade, nunca foi tão difícil ser pai e ser mãe como é hoje. Nunca foi. Porque durante toda a história da humanidade, principalmente quando a esquerda não existia, por qualquer diferença política que existiu entre certos grupos, havia um certo respeito. Peraí, esse terreno é sagrado, ali não se pode mexer. Mexeu ali é porque você é um demônio encarnado, porque não se pode mexer ali. Aí veio a esquerda e percebeu que é ali que tem que ser mexido. Hoje nós temos que lutar contra internet, contra programas, contra desenho animado. A Disney virou o inimigo da família. As músicas querem incutir valores contrários aos nossos. Aí nós temos leis que querem nos impedir de educar os nossos filhos. Leis. Nós temos autoridades dizendo que o filho pertence ao Estado. Nunca foi tão difícil criar seus filhos. Por isso que quando eu encontro alguém em qualquer lugar do Brasil, que a pessoa vem, às vezes ele está com a filha, com o filho, e eu percebo ali que aquele filho tem uma admiração pelo pai, pela mãe, que ele carrega as mesmas bandeiras, que ele ama, a primeira coisa que eu faço é parabenizar essa pessoa, porque ela conseguiu uma realização que está se tornando cada vez mais rara. Qualquer pai, qualquer mãe que mantém o seu filho no lado certo, capaz de pensar por conta própria, e mantém ele como indivíduo, é um herói hoje em dia. É uma pessoa que eu te garanto, batalhou muito, passou muito tempo com essa criança, esteve presente. Sejam heróis, não sejam marginais. Sejam heróis, vivam para as nossas crianças. Eu criei os meus. Eu poderia ser egoísta e falar assim, não, meu filho, Gabriel e Maria Fernanda, estão blindados, fiz o meu trabalho. Mas peraí, meu filho não vai viver no mundo sozinho, ele não vai viver numa ilha isolada. Ele vai viver com a sociedade, com outros filhos de outras famílias, que poderão fazer maldade contra eles ou não, construir uma sociedade mais sadia. Só que para isso, aí que eu fiz o maior sacrifício da minha vida, eu basicamente deixei de conviver com os meus filhos, para que todos nós e os futuros pais possam conviver com os deles, possam criá-los de acordo com seus valores. E é um sacrifício grande para mim, viu gente? Até ser deputado federal, para mim é um saco. Ter que viver com aqueles demônios lá em Brasília. Excluindo o Polon, é claro. Eu falo isso direto pro Polon.
Isso aqui para mim, o meu assessor está ali, ele está rindo porque ele sabe. Aquilo lá para mim, gente, é um sacrifício enorme. Sair da terça-feira, voltar na quinta, às vezes nem voltar na quinta, enquanto eu queria estar lá no final do dia assistindo seriado com a minha filha, jogando videogame com o meu filho, ensinando ele a andar de moto, que agora eu estou ensinando ele a andar de moto, ele está adorando. Essa é a minha alegria, essa é a minha realização. Não é meu canal, meu mandato, nada disso. Me dá uma parte, deputado. Não. Continuando, então. Eu sou uma espécie de grilo falante do Gair. Toda vez eu falo, calma, fica tranquilo. É pesado, mas a gente aguenta. E você está fazendo um excelente trabalho, cara. Beleza, depois te dou a rachadinha lá para o gabinete. Mas para concluir, porque eu sei que a gente tem que comer e o Polon está com fome, é só olhar para a cara dele. Obrigado por estarem aqui hoje. Tem momentos que a gente está nessa briga que a gente fica meio desanimado, sabe? Falando, não tem como, é irreversível, eles dominaram tudo. Mas aí eu olho para os olhos de vocês, o fato de vocês estarem aqui hoje, tirado o tempo, teve gente que veio de outra cidade. Quem veio de outra cidade para cá hoje? Olha lá, gente, olha aqui, olha ali. Se isso não te der palmas, realmente. Se isso não der esperança, nada dá. É isso que me faz continuar, porque nós não podemos defender apenas os nossos filhos, todas as crianças precisam de nós hoje. Eu disse isso no início da minha fala, nenhuma geração de criança precisou tanto desesperadamente de adultos corajosos e determinados a salvá-los, e nós estamos lutando para salvá-los. Então a gente é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive eu expliquei para os meus filhos, eu vou viver longe de vocês durante alguns anos, porque vocês já estão formados. Vocês já não são mais uma preocupação para mim. Mas eu estou cansado de receber mensagens e áudios nas redes sociais de mães chorando desesperadamente. E a história, se eu fosse fazer uma média das histórias que eu escuto, eu estou falando de milhares, ela seria mais ou menos assim. Minha filha ia para a igreja comigo, ajudava meu marido na lojinha dele, a gente passava o final de semana junto, ela me ajudava a cozinhar no domingo, aí ela entrou em tal escola, ou ela conheceu tal professor, hoje ela me odeia, ela odeia o meu marido, está usando droga, está grávida e não sabe quem é o pai. Eu estou fazendo um resumo, uma média das histórias que eu escuto. Eu não quero escutar essas histórias mais. Não tem como eu viver feliz com a minha família, sabendo que tem tantas famílias assim sendo destruídas. Porque o Brasil é isso, gente. O Brasil não é um território no mapa, não é uma soma de estados. O Brasil é um conjunto de famílias. Famílias. Dizem por aí, uma nação é um conjunto de indivíduos. Opa, quem forma o indivíduo? Se não for a família, você não tem indivíduo, você tem o tal do coletivo. O idiota útil, que a gente tanto escuta falar. Então, esse seminário tem uma razão de estar aqui hoje, para que seja dado o início, o pontapé de ações assertivas para proteger os nossos filhos. Vocês têm lideranças maravilhosas aqui. Polon, deputado Rafael Tavares, são pessoas que já sabem da importância dessa bandeira. Então, conte com eles. O deputado Rafael Tavares está de parabéns. Tem uma liderança. Sigam a liderança dele, mas temos que agir. E quando for precisar de uma ação, que todos participem. Porque esse é o nosso problema. Eu vou precisar de mais 5 minutos, briga comigo não. Um problema que nós temos, e por isso que nós perdemos tanto território na política, é porque nós somos centrados para a família. Eu mesmo, estou falando, é um sacrifício para mim estar aqui. E é mesmo, eu queria estar em casa com meus filhos. Porque nós somos centrados para as nossas famílias. Então, sair das nossas famílias para militar, eu prefiro ficar com a minha família. Só que o fato da gente ter tomado essa decisão ao longo dos anos, a gente perdeu todo o território, na educação, na imprensa, em todos os lugares. Está na hora da gente fazer o sacrifício. Nós não temos aquela veia militante de ir para a rua, não temos isso. A não ser no domingo pelo Brasil, aí a gente gosta demais. Mas a gente leva a família também, na maioria das vezes. Vai com a gente, né? O filho aqui no ombro. E nós temos uma incapacidade de mobilizar para formar institutos, associações. Comecem a fazer isso. Se tem um grupo de pessoas que se conhecem, forma um grupo no WhatsApp qualquer, dá um nome para isso, cria um estatuto, vai lá e registre no cartório, e tenha um CNPJ, seja uma entidade jurídica, e comece a lutar. Aqui, quem que é?
eu fico muito feliz de ver isso. Muito, porque em muitos lugares que eu vou, isso não existe. Aqui é Campo Grande. Aqui o pau tora. Bom, para a gente poder encerrar. Então é isso, pessoal. Olha, eu fico muito, muito agradecido mesmo de ter sido convidado. Eu espero poder ter alcançado a expectativa dos senhores e das senhoras e dos senhores aqui hoje. E para terminar, tem uma frase que eu sempre gosto de terminar as minhas falas, tá? Quando a Madre Teresa de Calcutá ganhou o Prêmio Nobel, ela foi dar uma entrevista e o jornalista perguntou para ela assim: Madre, o que a gente deve fazer? Qual é o segredo? Como que a gente pode trazer a paz para o mundo? Ela virou e falou só isso aqui: volte para casa e ame sua família. Isso para mim ficou gravado. Ame sua família não é só sentimento, é ação. E amar sua família não é só cuidar dela, mas proteger toda a sociedade na qual ela vive. Eu estou longe da minha família hoje porque eu amo eles demais da conta. Então vamos agir. Vamos trabalhar, a gente vai vencer. Às vezes é importante passar por um período de escuridão para voltar a valorizar a luz. E eu acho que o Brasil está passando por esse período de escuridão agora. Mas a gente vai voltar a valorizar a luz. E quando ela voltar, ela vai brilhar como nunca havia brilhado antes. Mas vai depender do nosso trabalho. Obrigado, pessoal.